Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Ferreira e esse vídeo é parte integrante da trilha de aprendizagem do Cozinha Não Convencional. Hoje nós vamos falar sobre uma planta que tem ganhado cada vez mais visibilidade nas nossas cozinhas, mas que ainda enfrenta muito preconceito e muito desconhecimento. Essa planta é a taioba. A Xanthosoma taioba, nome científico, é uma planta que possui várias utilizações na cozinha, desde pratos com carnes, pratos com pescados, refogados, sopas, pratos com arroz. E uma questão interessante é que ela faz parte de uma família muito ampla. Então nós temos tipos de taiobas diferentes da Xanthosoma, inclusive não são comestíveis. Hoje, na verdade, eu vou mostrar para vocês 4 características que fazem parte da Xanthosoma taioba, para que isso garanta a você informações suficientes para que você ou não consuma uma planta que não seja taioba, ou então que evite consumir uma taioba que não seja comestível. Então vamos lá. Eu vou pegar uma folha de taioba, lembrando que essa folha já está devidamente higienizada e sanitizada, pronto para consumo. E assim eu vou mostrar para vocês 4 características dessa folha que fazem com que você possa identificar com segurança qual é a taioba comestível. A primeira dessas características é esse formato de V em cima da folha. Vocês podem ver que a folha ela tem esses dois lados aqui que se encontram nesse ponto central. Se fosse uma folha de inhame, por exemplo, ela não teria esse formato, ou seja, não seria uma taioba. A segunda característica está no verso da folha. É quando a gente vai olhar para o caule dela. A Xanthosoma taioba ela tem o caule sempre verde, encontrando com as estruturas de sustentação da folha, com essas nervuras centrais, bem no vértice aqui. Essa é a segunda característica. A terceira característica ela está na ponta da folha. Se você olhar para a ponta da folha da Xanthosoma taioba, você vê que ela está apontando para baixo, nunca para cima. Essa é a terceira característica. E a quarta característica, ela está em todo o perímetro da folha. Se você perceber e olhar aqui bem de pertinho, você vai ver uma ranhura, como se alguém tivesse vindo com uma faca e feito um desenho em volta de todo o perímetro da folha. Essas 4 características identificam seguramente que você vai consumir a Xanthosoma taioba e não outro tipo de taioba e não outro tipo de folha assemelhada. Agora, para o preparo da taioba, o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos primeiramente tirar essas nervuras centrais, que são talos mais fibrosos, que incomodam inclusive no nosso paladar. Então nós vamos fazer cortes aqui para poder tirar as nervuras em toda a sua extensão. Depois disso, elas estão completamente preparadas para serem cozidas da maneira que for necessário. É bom lembrar que as folhas da taioba elas não podem ser consumidas cruas, ou seja, elas sempre precisam passar por processo de cocção. Então vejam que foi retirado o talo da taioba completamente. Esse talo, essa nervura central, a gente não vai utilizar. E aí o que acontece? A folha ela fica completamente utilizável. Para isso, a gente vai fazer um corte semelhante ao corte que a gente faz numa planta que é mais conhecida, numa hortaliça que é mais conhecida, que é a couve, né? Quando a gente faz o chamado corte chiffonade, que é o corte em tirinhas bem finas, a gente utiliza a couve para fazer uma farofa, para fazer algum outro prato em que ela seja um ingrediente. Só que agora nós vamos utilizar a taioba. Então nós vamos fazer esse corte bem fino, como a gente faz no corte com a couve, para poder depois levá-la à cocção. Nós vamos fazer um refogado usando azeite, usando alho, que inclusive é um prato também muito simples, que pode acompanhar carne, pode acompanhar arroz, pode ser feito no nosso dia a dia, pessoal. Se a gente não tiver couve em casa e se eventualmente conseguir uma taioba num quintal, num vizinho, alguma coisa, pode substituir perfeitamente. Vejo que a gente está fazendo os cortes aqui e ela de fato se transformou em algo que é muito familiar para nós. Eu tenho as fitinhas de taioba aqui que a gente vai rapidamente passar para fazer um refogado com ela. Para esse refogado, como a gente faria com a couve,
nós utilizaremos um pouquinho de azeite, um fiozinho de azeite. Eu, inclusive, já vou colocar o azeite aqui na frigideira. Um fiozinho é suficiente para ele já começar aquecendo. Depois a gente vai fazer uma rápida fritura no alho. Eu cortei o alho aqui em fatias muito finas. Ele vai precisar cozinhar muito rapidamente, porque a gente não quer que esse alho queime, não transfira sabor amargo para a nossa preparação. Um pouquinho de sal e a taioba. O azeite já começa a aquecer. Daqui a alguns segundos é a hora da gente acrescentar o alho, que é o que nós vamos fazer agora. O alho já vai começar a fritar, ele vai começar a transferir sabor para dentro do azeite. É incrível como essa combinação de azeite e alho, ela perfuma a cozinha. Esse é um dos grandes momentos da nossa cozinha. Nós não vamos nos demorar muito, tá, nesse processo, porque o alho ele não pode fritar. Ele vai ficar crocante, vai ficar saboroso, para que já já a gente possa colocar a taioba aqui nessa mistura e aí completar o nosso prato. Por muitas vezes, pessoal, em muitas experiências na cozinha, a gente percebe que as pessoas não fazem determinados pratos porque não tem domínio de determinado ingrediente, ou porque não sabe como fazê-lo, ou porque não sabe como tratá-lo. Uma coisa interessante é que a taioba, assim como uma grande parte das plantas alimentícias não convencionais, elas são plantas que a gente precisa ter cuidados, como qualquer alimento, de fato, mas elas são plantas muito simples da gente lidar. Vamos então já colocar na frigideira a taioba. Ela já vai pegar sabor nesse azeite aqui com alho. A gente vai colocar uma pitadinha de sal também, pessoal. Pouquinha coisa, é suficiente. Em função da presença do ácido oxálico, nós não podemos consumir taiobas cruas, em hipótese alguma. Ela sempre deve passar por algum tipo de cocção. Fazendo esse refogado com azeite e alho é uma das opções. Mas, de fato, você não pode, por exemplo, usar folha de taioba para fazer uma salada crua. Isso não é possível, em função, de fato, da presença dessa substância que pode, de fato, causar algum tipo de problema renal. Já tem aqui a taioba refogada. Vou passar para esse recipiente aqui para mostrar para vocês como ficou. Utilizar, por exemplo, um prato com carne de porco, ou então mesmo numa feijoada, eu já tenho condições de ter um ingrediente, um acompanhamento saborosíssimo de uma planta que até então a gente não sabia que nos daria essa possibilidade tão criativa, tão saborosa e tão nutritiva para a nossa cozinha. Então, pessoal, a gente pode perceber que a taioba é uma grande aliada dessa cozinha não convencional, criativa, saborosa e nutritiva que nós pretendemos fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!